Essas enormes colunas de pessoas e carros que você vê não estão fugindo de um desastre catastrófico. Esta é a imagem do novo desespero do Kremlin, que lembra o colapso soviético no início dos anos 1990. Milhões de russos estão agora esperando com raiva nos postos de gasolina. Colapso. As linhas de produção estão paradas e milhares de trabalhadores estão de férias permanentes. Os oligarcas estão procurando uma saída. E agora a Rússia está lutando contra seu próprio inimigo invisível, a escassez de combustível. O que se segue é muito mais sombrio para o Kremlin. Na Rússia, tudo depende do petróleo. Desde os cofres do Estado até as linhas de frente, dos iates de luxo dos oligarcas até a cozinha dos civis. Tudo funciona com petróleo. Ao longo dos 25 anos de poder de Putin, o público tem sempre sido prometido: somos uma superpotência energética. Nosso gás e petróleo são ilimitados. Mas, pela primeira vez, cidadãos russos comuns estão vendo o colapso dessa mentira com seus próprios olhos. Mas agora essas veias estão sendo cortadas uma a uma. Os ataques às refinarias da Ucrânia nos últimos meses estão desferindo golpe após golpe no império de combustível de Putin. Ryazan, Syzran, Volgogrado, Samara, Leningrado. As gigantescas refinarias, antes o orgulho do Kremlin, agora estão reduzidas a pilhas de cinzas. De acordo com Washington, a capacidade de petróleo russa caiu 20%. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, fez o anúncio em 28 de agosto. A Ucrânia recentemente atingiu as refinarias de petróleo da Rússia. Eles eliminaram, de fato, 20% da capacidade de refino de petróleo da Rússia ao longo de seus ataques durante o mês de agosto. Agora, as bombas dos postos de gasolina estão vazias. O público está em silêncio. As linhas de produção estão paradas e milhares de trabalhadores foram colocados em licença por tempo indeterminado. Os russos não conseguem mais abastecer seus carros, os agricultores não podem arar seus campos e os caminhoneiros não conseguem transportar suas cargas. E desta vez, as pessoas na fila não estão apenas impacientes, estão também irritadas e desamparadas. Os canais de lucro dos oligarcas se estreitaram, o seguro da frota sombra ficou mais caro e as margens de lucro diminuíram. A estrutura que Putin chamou de economia de guerra invencível agora está desmoronando sob os pés das pessoas que procuram gasolina em latas. Isso não é apenas um problema de consumo doméstico. Os compromissos de petróleo e gás da Rússia com a China e a Índia estão prestes a ir por água abaixo. A evidência do colapso pode ser vista nos incêndios e proibições nas refinarias. O governo russo anunciou na quarta-feira que a proibição temporária das exportações de gasolina, inicialmente imposta no final de julho, agora será estendida até 31 de outubro. O governo russo restringiu as exportações de gasolina no final de julho e apertou a proibição, mas as filas no mercado interno aumentaram. Aumentos de quase 50% desde o início do ano foram relatados na linha A95 e as vendas foram reduzidas ou interrompidas em algumas estações. No sul, nos territórios ocupados e no extremo leste, dias em que as bombas secaram seguiram-se um após o outro. A escassez não é explicada apenas pelo turismo sazonal e pela demanda da colheita. O golpe no lado da oferta cria um risco permanente. A proibição de exportação corrige a aparência no curto prazo, mas, nos bastidores, a escassez de estoque e os atrasos nos reparos estão aumentando. Tudo isso, combinado com a decisão de priorizar o combustível doméstico, também está corroendo as receitas de exportação. À medida que as perdas de capacidade coincidem com a demanda sazonal, as reservas estão se esgotando e a política deixa pouco espaço para manobras. O Kremlin está envolvido em um ato diário de equilíbrio entre manter os preços de varejo estáveis e manter o fornecimento. A face política da pressão é sentida pela elite cuja renda provém do petróleo e gás. As restrições impostas para manter os preços domésticos estão reduzindo as margens de exportação e corroendo o equilíbrio dos preços de câmbio. Do ponto de vista do investidor, o prémio de risco está aumentando. As condições de seguro estão se tornando mais difíceis e o ciclo de reparo de suprimentos está se alongando. Este cenário significa um corte de cima para baixo no fluxo de caixa que financia a guerra. Nos círculos da elite de Moscou, a pergunta "a estratégia de extensão ou retorno à mesa" está sendo sussurrada com mais frequência. Há até conversas sobre buscar concessões políticas em troca da liberação de ativos congelados. À medida que o orçamento de guerra cresce, a elasticidade da renda está caindo e a demanda interna está se tornando tensa. As altas taxas de juros estão bloqueando investimentos e o estresse está se tornando aparente nos balanços das empresas. O Kremlin está cada dia mais próximo de cortes no orçamento ou novas discussões sobre impostos. A imprensa internacional publicou análises expressando as preocupações das elites sobre a sustentabilidade da linha atual. As perdas de lucro no nível das empresas estão se somando às perdas de receita no nível do país. Gigantes como Lukoil e Rosneft estão enfrentando pressões simultâneas tanto no campo quanto no mercado.
A Rosneft, liderada por Igor Sechin, foi forçada a usar canais de fornecimento mais caros sob a sombra das sanções para catalisadores de processo e peças de reposição. A cadeia de gás liquefeito e condensado da Novatek, através de Leonid Mikhelson e Gennady Timchenko, enfrentou pressão nas margens à medida que os custos de seguro e logística aumentaram. Os stakeholders na alta administração da Lukoil foram forçados a caminhar por um corredor cada vez mais estreito entre as imperativas do mercado interno e a rentabilidade. As operações regionais de refinaria da Gazprom Neft lutaram para garantir a produção ininterrupta devido ao risco de ataques repetidos. A mudança dos gastos de capital para itens de consolidação voltados para a defesa forçou uma reescrita dos planos de investimento. Atrasos nos fluxos de exportação estão interrompendo o ciclo de caixa. Priorizar o mercado interno está reduzindo a rentabilidade por unidade. À medida que os prêmios de seguro e frete aumentam, cada barril gera menos lucro. Este cenário atrasa os planos de investimento e adia a modernização. A modernização atrasada aumenta a vulnerabilidade e amplifica o impacto do próximo ataque. As negociações financeiras entre as empresas e o Estado estão se tornando mais difíceis. O triângulo de impostos, limites de preços e cotas impõe um conjunto de preferências à gestão. As agências relataram que grandes refinarias sofreram danos em semanas sucessivas, com parte disso coincidindo com interrupções no fornecimento militar. Para aqueles que trabalham no local, a face da crise é mais evidente. Turnos prolongados, reinícios arriscados em linhas de processamento quentes e atrasos nas peças de reposição estão aumentando a tensão com a administração. Estão vazando relatos de que os salários estão sendo atrasados e as paralisações temporárias estão sendo prolongadas em algumas áreas. Do lado das estações, o racionamento e as práticas de vendas limitadas estão criando tensão entre funcionários e clientes. Motoristas em áreas remotas descrevem as interrupções no fornecimento durante a temporada agrícola como um problema que interrompe o trabalho. Lendas urbanas estão alongando as filas e a administração está sendo forçada a impor novas restrições. Enquanto esse ciclo continuar, o moral dos trabalhadores está se deteriorando rapidamente. O mesmo pesadelo está se repetindo em toda a Rússia. Em vez de sons de motores, agora você ouve escapamentos tossindo e filas se estendendo por milhas. De Primorai a Tartaristão, de Zabaikalsky às cidades congeladas da Sibéria, uma pergunta ecoa: onde está o combustível? As pessoas estão correndo para os postos de gasolina com latas e garrafas vazias. Algumas estão empurrando seus veículos. Outros estão esperando na fila com seus filhos no ar frio da manhã. Mas na maioria das vezes, quando chegam à bomba, um atendente grita com uma voz seca: acabou. A cena lembra os dias de racionamento na União Soviética. Em algumas regiões, as pessoas só conseguem 10 litros de combustível com um cupom de papel. Não é suficiente para um trator, impossível para uma família. Os idosos dizem, era assim nos anos 1980, enquanto os jovens expressam sua raiva, dizendo, isto não é aula de história, estamos em uma fila de gasolina. E as filas não são mais apenas carros esperando por gasolina. Os nervos estão à flor da pele, motoristas estão se atacando. Vídeos circulando nas redes sociais mostram sucos sendo desferidos e em algumas áreas, postos estão sendo atacados. Mesmo que a televisão estatal ainda diga, não há problema com o abastecimento, as pessoas estão vivendo sua própria realidade. Os veículos não estão funcionando, as cidades estão paradas, os serviços de ônibus estão sendo cancelados, o diesel está indisponível e até chegar à escola ou ao trabalho se tornou um luxo. Um tanque de gasolina em Moscou agora custa tanto quanto um mês de compras. E esta não é apenas uma crise individual. Colheitadeiras nos campos estão inacabadas, espigas de trigo se curvam ao vento nas terras férteis do sul da Rússia, mas não há ninguém para colhê-las, porque não há diesel nos depósitos, os agricultores não conseguem ligar seus motores. Toneladas de grãos estão apodrecendo nos campos. Caminhões estão parados nas estradas. Trens não conseguem se mover. A logística entrou em colapso. A arma de grãos da Rússia nem pode ser carregada no barril agora. A situação não é diferente na indústria. As fábricas de aço foram fechadas. As plantas químicas reduziram a produção. As frotas de caminhões ficaram em silêncio devido à falta de combustível. Trabalhadores em pequenas cidades estão sendo forçados a tirar licença. Não há matérias-primas, nem transporte, nem produção. Estamos chegando ao ponto mais crítico: o pão. Em Moscou, São Petersburgo e muitas outras cidades, as pessoas estão falando sobre o preço do pão potencialmente dobrar porque a crise energética agora está atingindo a mesa de jantar.
Por outro lado, a realidade mais dura da guerra é esta. Sem combustível, não há exército. O aço dos tanques, os canos dos canhões, as asas dos jatos, são todos apenas metal. O que os transforma em armas mortais é o combustível. E a Rússia está enfrentando essa realidade hoje. Outra dimensão dessa realidade dolorosa é o canal de exportação. No fronte externo, a estratégia de petróleo da Rússia parece ter expandido seu portfólio de compradores, mas agora está progredindo em um equilíbrio insustentável. Embora grandes compradores como a China e a Índia continuem a importar, o colapso do refino no mercado interno ameaça o equilíbrio do fluxo externo de Moscou. Quando o governo russo é forçado a cortar exportações para atender à demanda interna, cada barril cortado cria um novo buraco no orçamento. Isso ocorre porque o petróleo não é apenas uma fonte de energia, mas também o sangue vital da economia de guerra do Kremlin, a espinha dorsal do seu orçamento e a moeda do seu poder internacional. Enquanto isso, as altas taxas de juros internamente estão reduzindo o apetite por investimentos. No exterior, o aumento dos custos de seguro e frete devido às sanções está corroendo a margem de vendas do petróleo russo dia após dia. As receitas que costumava ganhar vendendo muito estão agora diminuindo, tanto em volume quanto em lucro. Em outras palavras, a Rússia está visivelmente vendendo petróleo, mas ganhando muito menos do que antes. Teoricamente, o país tem a capacidade de continuar a produção de petróleo bruto, mesmo se 77% de suas refinarias estiverem fora de serviço. Na verdade, por causa disso, pode ser forçado a exportar mais petróleo para o exterior, que não consegue refinar internamente. Se este cenário se materializar, um excesso de petróleo bruto pode surgir no mercado global e os preços podem cair a curto prazo. Países importadores como a China e a Índia poderiam se beneficiar dessa queda. No entanto, o problema não termina aí. A verdadeira crise surgirá nos produtos refinados. Produtos finais como gasolina, diesel e combustível de aviação são produzidos em refinarias, e a Rússia se tornou um grande fornecedor nesta área nos últimos anos, apesar das sanções. Após ser excluída do mercado europeu, Moscou redirecionou seu diesel para países como Turquia, Brasil e Emirados Árabes Unidos, protegendo assim parcialmente suas receitas de exportação. No entanto, com as refinarias sendo sistematicamente fechadas, haverá uma lacuna significativa no fornecimento desses produtos. O diesel é o coração da logística global. Caminhões, trens, navios e máquinas agrícolas funcionam a diesel. Interrupções no fornecimento de produtos refinados provocarão flutuações de preços em todo o mundo. Em todos os lugares serão afetados, desde o transporte urbano em Istambul até as máquinas agrícolas em São Paulo, desde as frotas de micro-ônibus em Berlim até os terminais de containers em Jakarta. Não há alternativa ao diesel e a flexibilidade de fornecimento é limitada. Os efeitos desse choque já estão sendo sentidos nos mercados globais. Os preços do diesel e da gasolina aumentaram e os contratos futuros tornaram-se voláteis. Em outras palavras, quando um drone nos céus da Ucrânia atinge uma refinaria na Rússia, as repercussões podem chegar aos bolsos dos motoristas a milhares de milhas de distância. Alguém querendo ir trabalhar em Berlim de manhã, alguém passando pelo mercado em São Paulo ou um agricultor arando um campo em Istambul, todos terão que pagar mais no posto de gasolina. As ferramentas de curto prazo do Kremlin são limitadas e custosas. Restrições de exportação e novos impostos alimentam o mercado interno enquanto criam perdas de receita. Subsídios de seguro e frete não podem eliminar completamente o prêmio de risco da frota sombra. Medidas de proteção de refinarias consomem recursos de defesa internamente. Os investimentos em equipamentos de reposição importados não podem fechar rapidamente a lacuna tecnológica. A capacidade dos canais cinzas para fornecimento de peças de reposição e catalisadores permanece limitada. O resultado geral é um sistema de energia doméstico mais caro e mais frágil. Este sistema entra em conflito com a demanda constante de combustível da economia de guerra. Reparos prolongados aumentam a tensão entre a alocação militar e civil. Cada novo ataque traz essa tensão de volta ao primeiro plano. 3 cenários se destacam no médio prazo. Primeiro, o ritmo dos ataques continua inabalável e a perda de capacidade torna-se permanente no limiar de 1/5. Nesse caso, o racionamento da demanda interna torna-se a norma. Segundo, a defesa e os reparos aceleram, mas o custo cria uma pressão permanente no orçamento. Essa pressão aumenta o risco de cortes nos gastos sociais e aumentos de impostos. Terceiro, com a abertura de canais diplomáticos, a intensidade dos ataques diminui e o setor de energia ganha um alívio.
No entanto, esse resultado não parece fácil sem uma mudança na vontade política. As dinâmicas no terreno e o ritmo das reparações de capacidade serão decisivos. A natureza limitada das fontes de renda externa relacionadas à energia pode trabalhar contra o Kremlin ao longo do tempo. A pressão contínua a cada mês ampliará os erros de planejamento. A sustentação da economia de guerra continuará a depender da estabilidade dos fluxos de combustível. Cada interrupção na cadeia de suprimentos irá perturbar o ritmo na linha de frente. O ritmo perturbado acelerará as perdas de pessoal e equipamentos. Essa realidade eleva a segurança do combustível à principal prioridade de risco no planejamento militar. Priorizar combustível para o exército deixará a produção civil sob uma restrição generalizada. À medida que o transporte e a agricultura falham, a pressão inflacionária aumentará. A inflação desencadeará uma espiral de preços e salários, comprimindo o orçamento mais uma vez. As elites de energia podem exigir concessões mais radicais para conter a erosão das margens. Essas exigências podem intensificar o conflito entre o aparato de segurança e os tecnocratas. Política, economia e o campo de batalha se tornarão variáveis na mesma equação. A estratégia da Ucrânia está no pano de fundo desta equação. Há apenas alguns anos, muitos consideravam mera fantasia que drones ucranianos pudessem penetrar profundamente no território russo e atacar refinarias estratégicas, bases aéreas ou instalações navais. O espaço aéreo de Moscou era considerado inexpugnável, seus radares oniscientes e seus sistemas de defesa invencíveis. Mas agora o cenário mudou radicalmente. Desde 2024, o interior da Rússia tem sido palco de um novo ataque quase toda semana, e essa nova realidade se baseia em várias razões principais. A Ucrânia, que dependia em grande parte da tecnologia estrangeira de Vant nos estágios iniciais da guerra, nacionalizou-a a uma velocidade surpreendente. Agora possui um ecossistema que produz centenas de drones kamikaze FPV por dia, não apenas drones importados. Empresas como Firepoint, Terminal Autonomy e Brave One começaram a produzir centenas de milhares de sistemas autônomos adequados para diferentes tipos de missões. Combinado com impressão tridimensional, montagem doméstica de chips e engenharia reversa de peças fabricadas na China, essa onda deu à Ucrânia um enorme exército de munições aéreas. Custando apenas algumas centenas de dólares cada, esses enxames de FPV não apenas sobrecarregam os radares russos, mas também levam os caros sistemas Pantsir e Tor ao ponto de exaustão. Mísseis de cruzeiro como Storm Shadow e Scalp EG, que caíram nas mãos da Ucrânia, criaram uma capacidade que pode alcançar profundamente Moscou. Essas armas se destacam não apenas pelo alcance, mas também pela precisão e baixa assinatura de radar. Ao mesmo tempo, sistemas R-360 Neptune modificados foram reprogramados para missões terra-terra. Sua capacidade de ataque pontual excedendo 500 km mostra que até os centros logísticos mais fortemente guardados da Rússia estão agora sob ameaça. A Ucrânia elevou o nível na guerra assimétrica ao abandonar táticas convencionais. Os ataques a Engels e Chaikovka no outono de 2024 foram exemplos disso. Nessas operações, veículos aéreos não tripulados escondidos dentro de reboques de caminhões foram lançados de dentro da Rússia e miraram em 4 bases aéreas diferentes simultaneamente. Além disso, operações de orientação de curto alcance coordenadas por forças especiais aumentam tanto a precisão quanto surpreendem o inimigo. Por exemplo, no ataque a um depósito de munições em Belgorod, foram observados elementos locais com aparência civil, seguidos por um ataque simultâneo de enxames de drones guiados por GPS. A Rússia é o maior país do mundo em termos de área terrestre. No entanto, seus recursos de defesa são limitados. Proteger centros políticos como Moscou e São Petersburgo deixa as bases aéreas na Crimeia, depósitos de munição em Rostov e refinarias em Bryansk vulneráveis. Toda priorização cria outra vulnerabilidade. A Ucrânia está cuidadosamente lendo este mapa de vulnerabilidades e explorando as lacunas. Por exemplo, quando os sistemas S-400 estão concentrados ao redor de Voronezh, instalações nos Urais ficam expostas. Se a densidade do sistema for baixa nas áreas-alvo, o ciclo de defesa é quebrado. Os satélites ópticos, térmicos e a SAR da OTAN estão constantemente em patrulha. Aeronaves de reconhecimento americanas RC-135 fornecem inteligência de sinais em tempo real sobre o Mar Negro e o Báltico. Até mesmo imagens de radar de empresas privadas como a IKPS do Japão estão chegando à Ucrânia. Isso permite que a Ucrânia não apenas selecione alvos, mas também identifique a janela mais oportuna para o ataque. Por exemplo, varreduras SAR de 48 horas realizadas antes do ataque a Voronezh revelaram níveis de atividade nas instalações e períodos de silêncio do radar. Esse tipo de inteligência de direcionamento permite ataques instantâneos, mas mortais. Quando todos esses elementos se juntam, até mesmo as regiões interiores da Rússia não são mais consideradas seguras.
Refinarias, bases aéreas, depósitos de munição e centros de comando tornaram-se alvos que podem ser atingidos a qualquer momento. Além disso, isso não significa apenas danos físicos. Cada explosão também remove outra camada da ilusão de intocabilidade de Moscou. O enorme, mas disperso, guarda-chuva de defesa de Putin está agora desmoronando diante da inteligência de ataque preciso da Ucrânia. Os drones estão corroendo não apenas o céu, mas também as fundações da estratégia russa. E talvez a verdadeira mudança seja esta: a Rússia agora é uma parte da guerra dentro de si mesma. Se você achou este conteúdo valioso, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque esta guerra está sendo vencida não apenas nas linhas de frente, mas também através do poder da informação. Obrigado por assistir. Enquanto isso, há uma campanha de doação para a Ucrânia pela United 24 na descrição do vídeo. Se você quiser participar da luta pela liberdade, estamos esperando seu apoio. Agora vamos voltar ao nosso tema principal.